Oi, gente, eu sou Marina Viana. Oi, eu sou Tainá Gevaerde e hoje vamos fazer mais uma Salada de frutas. Então, para começar, hoje vamos começar falando como surgiu esse podcast. De onde veio essa ideia de começar a fazer algo tão diferente, né? Para nossa realidade. Quer começar? Pode ser. A gente sempre gostou de podcast, eu e a Thay. Então, a gente é muito consumidora, né, de alguns podcasts por aí. E sem saber, nós duas tínhamos o sonho, uma vontade, né, grande de fazer um podcast acontecer. Só que eu nunca tinha falado pra ela também nunca tinha falado pra mim. E aí, um dia, do nada, eu recebo uma mensagem dela me falando que queria muito fazer um podcast, que tinha essa vontade. E a primeira pessoa que ela lembrou foi de mim. E eu fiquei surpresa, mas uma surpresa muito boa, porque eu nunca imaginei que alguém pensaria em mim pra fazer isso. Mas ao mesmo tempo era uma vontade que eu tinha muito grande, assim. Então, só que era uma vontade que estava adormecida, eu acho, né? Não era algo que eu ia muito atrás pra fazer. Sempre tinha muita coisa pra fazer e deixava essa vontade de lado. E acho que quando a gente tem alguém, outra vontade junto ali, tudo fica mais fácil, né? As coisas vão caminhando, vão fluindo. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. Assim, a gente falou isso na primeira semana desse ano. Na primeira Janeiro, semana né? desse ano, Ali. acho que foi dia 7 ou 8 de janeiro. Tinha acabado de passar o Réveillon. E agora, hoje é dia 26 de fevereiro, a gente tá gravando esse primeiro episódio. A gente ainda não tem data exata pra soltar. Sim. Mas só pra que vocês saibam a data que a gente tá fazendo. Ou seja, não deram nem 2 meses. E a gente tá aqui porque, né, unimos forças, vontades, desejos e paramos aqui. E acho que uma coisa que as pessoas vão perguntar muito é por que o nome é salada de frutas, né? Por que a gente escolheu esse nome, por que, né, a gente tá aqui, qual é o propósito desse podcast. E a gente já quer explicar pra vocês isso no primeiro episódio, pra ficar claro, pra vocês entenderem, pra mandarem pra pessoas que vocês acham que vão gostar, né, pra todo mundo ficar ciente do que a gente vai trazer por aqui pra vocês. E por que foi essa escolha de nome, tá? E o que trouxe a gente até salada de frutas? Então, já olhando da minha perspectiva, do meu ponto de vista, né? Eu estava ali no início do ano fazendo minhas metas anuais de vida, enfim, dando um review. E uma das minhas metas que eu tinha colocado já ano passado é começar a fazer alguma coisa em relação profissional que eu gostasse mais, que fosse mais ligada à criatividade, porque hoje a minha profissão é muito técnica, muito sozinha, sem muito diálogo, enfim. E daí, quando eu tava tirando essa ideia do papel, eu pensei numa pessoa que pudesse falar sobre tudo, sobre todos os assuntos, que fosse parecido com o meu estilo, que eu gostasse de conversar e que a gente pudesse conversar sobre tudo. E por que não num podcast? E logo foi onde eu mandei mensagem pra Marina, né? E salada de fruta justamente por isso, né? Porque a gente gosta de conversar sobre tudo e a gente sempre conversa muito e vai muito além. Famoso ninho de gato, que a gente puxa um assunto e vai surgindo outros e outros e outros, e a gente falou, por que não, então, compartilhar esses assuntos que, na nossa visão, são interessantes, né? E outras pessoas gostam de escutar isso também, vendo pela nossa visão, né, de ouvinte hoje de um podcast. A gente tem um pouco desse gosto parecido também, que é ouvir outras pessoas falando, né? Sim. Não necessariamente sobre um tema X, né, específico, super nichado. Então, assim, entrevista com uma cantora de funk, depois entrevista com um cara do mercado financeiro, e outro dia uma entrevista com uma apresentadora de um programa de culinária. Então, assim, é legal ouvir pessoas, né? Ouvir histórias de vida, né? Poder abordar outros assuntos com essas pessoas, porque o cara que trabalha no mercado financeiro não necessariamente ele vive em prol disso, né? Do dinheiro e, enfim, da bolsa de valores, né? Existem tantas coisas que essa pessoa pode fazer, hobbies que ela tem, gostos que ela tem de vida e que a gente nem imagina, né? Que é o que acaba acontecendo, eu acho, um pouco com a gente, né? De a gente se apresentar, a gente sempre se porta de uma única forma, né? Com a imagem que a gente quer passar para as pessoas. E as pessoas têm uma ideia pré-moldada da gente. Então, acho que aqui é um lugar legal pra gente se expor, né? E, assim, hoje é o nosso primeiro episódio, a gente tá só nós duas porque a gente quer se apresentar e contar um pouquinho da história pra vocês.
mas outros episódios sempre terão convidados, né? Então, talvez nem sempre, mas Talvez nem sempre. a ideia é sempre trazer pessoas aqui para poder conversar, para poder abordar novas histórias, conhecer outros lados, assim, que a gente acaba não conhecendo no dia a dia e trazer assuntos diferentes, assim, pro cotidiano das pessoas. Eu acho que isso também já mostra um pouco, como tu falou, que a tua profissão é um pouco fechada, né? Eu falei agora, né, de outros gostos que as pessoas não imaginam que eu tenho. Acho que é legal a gente também falar um pouco do que a gente faz da vida, né? O que nos trouxe até aqui pra poder que as pessoas nos conheçam também, né? Entendam um pouquinho do que a gente faz. Então, eu sou nutricionista e a Thay... Sou trader atualmente, eu sou investidora, trabalho no mercado financeiro. E como a Mari falou, né, contar um pouquinho da nossa história pessoal, então. Eu sou nascida em Floripa, criada no Caeira do Saco dos Limões. Com 5 anos foi eu e minha mãe morar em Roraima e a gente ficou por 7 anos morando em Roraima, que é a divisa com a Venezuela. Com 12 anos eu voltei, meu irmão nasceu, a gente voltou a morar então em Florianópolis. Fiz ensino médio, prestei faculdade para enfermagem na UFSC, consegui passar. Fiz a faculdade, trabalhei na pandemia e depois de 3 anos trabalhando como enfermeira, vi que aquilo ali eu gostava muito, realmente, eu amava o que eu fazia, mas eu não queria viver daquilo. Então foi onde eu resolvi migrar para o mercado financeiro, que é onde eu estou hoje. E agora também empreendendo em novos negócios, inclusive nesse podcast. Eu também, assim, errei, vamos cortar, tá? Porque Tá. não é isso que eu queria falar. Eu sou nutricionista atualmente, mas já passei por outra faculdade também. Eu acho que eu e a Thay temos até um caminho um pouco parecido, assim, não necessariamente na profissão, mas em como as vidas foram se moldando, assim. Então, eu vim para Florianópolis com 5 anos, mas na verdade eu sou do Rio Grande do Sul. Minha família toda é de lá, então veio uma parte para cá quando eu vim. E outra parte ainda mora lá até hoje, então tem bastante contato com o pessoal de lá, sempre viajo quando posso para visitar os familiares. E sempre morei em São José, na verdade, não moro em Florianópolis, que para quem não sabe é uma cidade coladinha, assim, em Floripa, então é coisa de 10, 15 minutinhos de carro, então sempre morei em São José, atualmente trabalho em São José também. Eu me formei como nutricionista em agosto de 2022. E desde então eu atendo, sou nutricionista clínica. Mas antes eu também iniciei uma faculdade de letras português na UFSC, que é a Universidade Federal aqui de Santa Catarina. Mas não terminei, achei que eu amava essa área e na verdade não tinha nada a ver comigo, assim, até sofri um pouco com isso na época, para conseguir fazer essas escolhas, essas trocas, que eu acho que são bem emblemáticas, assim, principalmente quando a gente tem 17 ou 18 anos. E daí logo na sequência, quando eu percebi que eu não gostava mais do curso, eu já estava na metade do curso, eu resolvi trocar e fazer nutrição e eu me encontrei, assim, eu já queria nutrição na verdade antes, troquei de curso na hora de me inscrever no vestibular, assim, literalmente estava no site escolhendo e mudei de ideia. Eu acho que isso rende até um bom papo para um outro podcast, porque essa minha escolha, ela foi muito... naquele do tipo, vou no que eu posso passar, sabe? Vou no que eu não vou me decepcionar e no fim me decepcionei de outra forma, né? Porque, né? Parei, não me formei, não era o que eu queria. Mas aí depois de nutrição super me encontrei, amei fazer esse curso. Sou bem suspeita pra falar, na verdade, assim, porque eu realmente gosto muito da profissão que eu tenho. E tô aqui até hoje, então, assim, vai fazer 2 anos esse ano que eu tô formada. Desde que eu me formei, atendo, né, na área clínica, como eu falei. Mas eu acho que deram umas reviravoltas, assim, antes de me formar. Eu sempre disse que eu nunca ia atender, que longe de mim ter um consultório, que não fazia nada a ver com a minha personalidade. E hoje eu tenho até um consultório que eu achei que era uma coisa que ia demorar anos para eu ter na vida. E eu acho que, se eu não me engano, 4 meses depois de formada eu consegui ter o meu consultório. Então... assim, eu acho que são essas reviravoltas que a vida vai dando, as coisas acontecendo, como eu sempre falo até para os pacientes, assim, é a vida acontecendo, né? E a gente vai se moldando e me trouxe até aqui também, assim, hoje, né, eu sou uma profissional autônoma e até pouco tempo eu também trabalhava com redação publicitária, porque, como eu falei, fiz letras, então nessa transição aí de letras para nutrição, algumas coisas foram ficando no caminho, né? E...
tenho vontade de empreender mais, assim, então agora o podcast é mais um novo empreendimento, né, meu e da Thay, mas, enfim, a gente também tem projetos paralelos em conjunto, então acho que são muitas coisas caminhando ao mesmo tempo e é legal compartilhar isso, assim, porque a maioria das pessoas vive isso, né, vive essa dualidade de profissões, de hobbies, de projetos e a gente sempre tende a achar que elas são uma coisa só, né? Hoje, quem me vê de fora, ou quem me vê no Instagram, que eu acho que é o meu principal instrumento de trabalho hoje em dia, acha que eu sou isso, que eu sou uma nutricionista funcional, né? Que é a minha especialidade atualmente, e que tá ali atendendo seus pacientes. Pra Thay é a mesma coisa, né? Pra quem conhece ela de antes ainda, talvez nem saiba que ela não é mais enfermeira, né? Que não atua na área. E pra quem conhece de agora, acha que ela é só uma pessoa do mercado financeiro, é isso aí. Então, acho que esse espaço vai ser muito legal pra gente poder se abrir e poder falar outras coisas, né, que não são Inclusive, rotina. a gente estava conversando sobre isso hoje, quando a gente estava planejando todo o roteiro. Enfim, tem um roteiro por trás disso aqui, né? Não é só chegar, sentar e fazer. Sim. Por mais iniciante que esteja tudo aqui, a gente tem que iniciar de algum lugar. Sim. Mas a gente estava conversando sobre isso hoje, como quando a gente estava lá na faculdade, a gente almejava nem tudo que a gente tem agora, né? Só que conforme tu vai alcançando as coisas, tu vai entendendo como é realmente estar naquele lugar que tu tanto desejou, tu vai também se acostumando com as coisas que vão chegando, com os acontecimentos da tua vida e vai querendo outras coisas ou não, vai querendo mais do que tu já tá fazendo, vai se aprimorando, vai se aprofundando. E isso é como a Mari falou, é a vida acontecendo, é as coisas fluindo. E por isso o nome salada de frutas. Por que não misturar tudo isso? Por que não falar de tudo? Por que não juntar todos os tipos de pessoas? Acho que o mundo está pedindo isso também, né? Um momento que a gente tá, acho que a gente tem que se unir, acho que a gente tem que somar, acho que a gente tem que amar, acho que a gente tem que meter a cara, sabe? Sim. Fazer as coisas acontecerem. Se permitir também, se permitir. né? Eu acho que tem rolado muito ultimamente no Instagram uma fotinho, assim, que fala sobre não monetizar todos os hobbies, né? Sim. Que não precisa ser o melhor cantor, ou a melhor guitarrista, ou o melhor nadador, assim. Tu pode só tocar guitarra porque tu quer, tu pode só nadar porque tu quer, né? Tem coisas que não precisam ser perfeitas para acontecerem, que eu acho que é exatamente o que a gente tá fazendo aqui. Claro que a gente tem um desejo por trás, né? Que não é simplesmente, né, gravar e deixar. Não podemos ser hipócritas, né? Exatamente. Mas, assim, também não é isso aqui que resume a nossa vida, sabe? Então, assim, é um lugar onde a gente quer poder ser um pouco mais a gente, porque, de fato, nossos trabalhos, às vezes, não nos permitem isso, né? Eu, principalmente, assim, ligada à saúde agora, a Thay agora não tá mais na área, mas da mesma forma, tu sendo enfermeira, tu sendo nutricionista, médico, enfim, a gente tem um conselho ético a ser seguido, né? Então, tem muitas coisas que eu não posso postar na internet, até morais mesmo, né? Assim, tem coisas que não é legal se tu lida com o público, se tu lida com pacientes, com saúde, tu ficar expondo ali, porque não é todo mundo que entende, né? Eu acho que esse é o principal ponto também, porque a pessoa pode simplesmente não gostar ou não achar legal e não falar nada, mas hoje em dia tudo vira um estardalhaço, né? Então, tem coisas que a gente evita mesmo postar por conta do profissional, falar, se expor. Então, acho que ter um outro CNPJ, digamos assim, agora do CNPJ podcaster, ajuda a gente a se libertar um pouco disso, né? Falar de coisas diferentes, abordar outros assuntos que na nossa profissão, às vezes, não são tão legais, assim, de serem abordados de qualquer forma, né? Ou para qualquer pessoa, assim. Então, acho que esse é um lugar legal, assim, que eu tenho visto que vai ser para isso, assim, independentemente dos convidados ou do assunto que a gente trouxer, a gente vai poder se abrir um pouco mais sem muitos filtros, né? Sim, com certeza. E acredito que seja um canal também. Acho que tudo que une, que é plural, que possa agregar, por mais que a gente não cumpra o objetivo profissional, enfim, se a gente conseguir criar um canal de conexão com algumas pessoas, já está valendo a pena. Esse é o intuito inicial, na verdade, né? E agora, então, a gente vai fazer uma brincadeira, digamos assim, uma dinâmica em grupo, esse grande grupo. Que quando a gente estava planejando o roteiro desse dia, do que a gente ia falar, a gente combinou de contar o que a gente lembra da primeira vez que uma viu a outra. E a gente decidiu não se contar no dia pra ver ao vivo aqui com vocês o que uma lembra da outra. Tá. Quer começar?
Não, quero que tu comece. Tá. O que eu lembro... Não me mate. O que eu lembro da Marina, a primeira vez que eu vi ela foi no encontro com muitos amigos, acho que tinha umas 20 pessoas. Acho que é legal contextualizar também, né? A gente se conheceu através de outros amigos. A gente nunca tinha se visto até 2020, 2021 ali. Mas a gente tem vários amigos em comum há algum tempo, só que nunca no mesmo ambiente, assim. Inclusive várias rodas de amigos separadas. Paralelas, que a gente né? foi Sim, então a gente se conheceu por acaso, mas, né, várias pessoas ao nosso redor já conheciam, né, a Thay ou eu, enfim. E a gente se conheceu num evento através de amigos. Então, a gente não se conheceu sozinhas ou, sei lá, esbarrou em algum lugar ou pela internet. Foi festa da Nath. Foi literalmente numa festa com muitas pessoas que a gente se viu pela primeira vez, se deu oi e soube da existência uma da outra, assim, né? Daí eu lembro que eu cheguei lá, eu dei oi pra Marina, pro Marcelo, que é o namorado da Marina, noivo da Marina, que ela está para casar agora. Noivo da Marina. E eu não conhecia eles. Daí, conversando, é meu primo, não sei o quê. Resumindo, o Marcelo é primo de um amigo do terceirão do Gui, que é o meu marido, né? E talvez a gente possa cortar essa parte, eu não sei. Porque ficou meio uma confusão, mas ok, é assim. E daí, a primeira impressão que eu tive da Marina, rica, muito rica, vários... fina, intocável. Aí a gente foi bebendo, conversando. E quando eu conheci a Marina, eu falei, meu Deus, nada a ver do que eu pensei, sabe? Gente como a gente, conversando. É porque também acho que na época, assim, eu era muito loira. Eu já fui muito loira. Legalmente loira. Eu era quase platinada, assim. Então, acho que isso dá uma impressão também, né? Mas eu acho que dá, querendo ou não, assim, dependendo da pessoa, dá. E meu cabelo era muito loiro, eu acho que passava uma impressão meio... mulheres ricas, assim, né? E aí, por isso que eu acho que muitas pessoas acabam tendo essa impressão, assim, né? E tem uma coisa também que muita gente fala e, enfim, já aceitei isso, mas é que eu estar sempre arrumada, né? Tipo, eu tô sempre arrumada em qualquer lugar que eu vou. Sempre linda. E aí, obrigada. Isso faz parecer com que eu esteja, assim, pelo que as pessoas estão me falando, tá? Não sou eu que tô dizendo aqui. Mas eu acho que faz parecer com que eu esteja sempre... querendo me aparecer, só que na verdade eu só gosto de me arrumar, tipo, eu não gosto isso, é uma coisa minha pessoal, assim. Gosta de estar bem consigo então, mesmo. Exatamente, daí até às vezes quando eu vou sair, minha família, enfim, amiga sempre falam, mas não acha que tá arrumada demais? Eu fico, não, eu quero assim. Eu acho que isso é uma pauta legal falar também, tu ter a liberdade de se arrumar quando tu quiser, pra onde tu quiser, não tem essa. Eu acho que tu tem que se arrumar se tu tá afim de se arrumar e ter a liberdade de não se arrumar também. Eu já sou o outro oposto, né? Eu gosto de me maquiar, eu gosto de me sentir bonita, mas raramente estou maquiada. Sim. Enfim, eu sou menos vaidosa porque eu não sinto essa necessidade, né? É minha. Eu sou assim desde sempre. Desde que eu tinha 2 anos de idade, desculpa, minha mãe me conta, que eu não saía de casa sem bolsa. Tipo, eu tinha 2 anos, o que eu precisava botar numa bolsa? Nada, mas eu tava sempre arrumada, sempre fui assim. Então, eu acho que é uma coisa muito particular, assim, né? E daí, voltando na nossa dinâmica aqui, quando eu conheci a Thay, obviamente, foi nesse mesmo dia, né? E, enfim, ela chegou e as outras pessoas já eram muito amigas, né? Eu que não era, né? Que não fazia parte do grupo, digamos assim. E todo mundo já se conhecia e foi se cumprimentando e falando. E a Thay tem uma risada sensacional, que contagia o lugar, dá felicidade pra qualquer pessoa. Então, ela já chegou rindo e brincando e tudo mais. E a gente se cumprimentou. E eu pensei, cara, essa guria nunca vai gostar de mim. Porque, assim, eu acho que eu me abro muito. Mas quando eu sinto confiança pra fazer isso. Quando eu sinto... abertura, quando eu já tô um pouco mais inteirada nos grupos. E aí eu pensei, meu Deus, ela é super alto astral, tipo, fazendo piada e rindo e sei lá o quê. E eu, tipo, não sou assim de cara, né? Eu acho que depois que eu conheço a pessoa até sou, mas não assim nesse nível também que tu é, porque é diferente, assim. Eu acho que eu ainda sou um pouco mais contida. E eu pensei, meu Deus, ela nunca vai gostar de mim, porque, assim, eu não tenho nada a ver, tipo, a gente não tem um estilo parecido, né? Eu sou daqui na minha... e tal, e daí foi exatamente o que ela falou. A gente começou a conversar e viu que tinha muito mais coisas em comum
do que parecia, né? Porque eu acho que é isso mesmo, a imagem nos deixa com uma primeira impressão ali que, no caso, assim, meus pacientes, pessoas que não conhecem tanto a fundo, acham que é uma coisa. E daí, na verdade, assim, vendo uma conversa como agora, ou saindo num bar, num restaurante, vem que o buraco é bem mais embaixo, né? Então, acho que isso também é o que a gente está se propondo a fazer aqui, né? Tipo, tirar um pouco dessas amarras, assim, né? Aparências enganam mesmo, né? Exatamente. Porque é claro, a primeira impressão é a imagem da pessoa. Antes da pessoa abrir a boca, é a imagem, né? Mas realmente não quer dizer que tu olha uma pessoa e faz a ideia dela que vai estar que é próximo. isso, né? Às vezes né? Mas a maioria das vezes não. Se tu vai conhecer a pessoa a fundo mesmo, né? E eu acho que da gente, assim, eu não sei mais o que falar. Às vezes eu fico meio perdida. Meio perdida em como me apresentar, assim, sabe? Eu acho que a gente pode falar de hobbies, né? Sim, A gente faz bastante coisa fora da profissão, né? Eu agora eu tô no mundo das corridas, assim, né? Do esporte, mas já fiz crossfit, né? Já me envolvi com outras atividades aí. Atualmente eu só corro. Corro e faço musculação, assim, né? Pra fortalecer os músculos pra corrida. Mas acho que isso é uma coisa que eu mais passo meu tempo fazendo, assim, que é um esporte, além da profissão, né? Que é um esporte, porque gosto muito, me deixa muito bem, me sinto muito bem tendo uma atividade, uma tarefa, um desafio a ser cumprido. Tipo, ontem eu tava fazendo uma corrida de 5 quilômetros e, assim, tava tendo um temporal em Florianópolis. A gente correu no meio das poças. Mas, assim, isso é o que me move, eu gosto muito disso. Pra mim tem que ter um pouco de desafio, tem que ter um pouco de adrenalina ali batendo, de alguma tarefa a ser cumprida, um tempo a ser batido, porque eu gosto disso, assim, gosto de ter um pouco esporte é isso, né? Dessa competição ali acontecendo, mesmo que não seja contra outra pessoa, na maioria das vezes é contra a gente mesmo, né? Então, tipo, ontem eu queria ter feito uma coisa, pela chuva não deu, mas mesmo assim bati um recorde pessoal, então... Assim, sempre tem alguma coisinha a mais ali pra tu fazer. Acho que isso é um pouco das coisas que me move, assim. Além disso, gosto de cozinhar, gosto de ler, adoro suspense. Pra mim, filme e livro de suspense é o que me ganha, assim. Tem um mistério ali, uma coisa a ser resolvida, eu tô dentro, gosto muito. Curiosidades. Tem um cachorro também, o Cookie, que alegra muito meus dias. Faz um ano, vai fazer que eu tenho ele. Depois que eu perdi uma cachorrinha, eu fiquei 1 ano sem cachorro e agora vai fazer 1 ano que eu tô com ele. Meu Deus, é meu filho. Mãe de pet. Eu amo. Eu acho que isso é o principal, assim, de mim, que daria pra me conhecer um pouco mais. Pra quem me conhece de muito tempo atrás, ou pelo menos do hospital, faculdade pra trás, pôde perceber por cima, assim, muito superficial, que eu mudei um pouco nos últimos anos, né? Eu emagreci quase 40 quilos, não fazia nada de atividade, tinha uma vida bem sedentária, bebia bastante. Não que não beba hoje, mas bebo bem menos. Sim. E hoje em dia eu gosto de praticar esporte, tô me decidindo qual esporte ainda, vim da musculação, faço corrida leve, não tão profissional quanto a Marina, né? Usa um Bolt de Florianópolis. Mas corro aí uns 5 quilômetros de vez em quando. Vou fazer minha primeira prova em breve, acho que em abril. Ai, amo. Night 1, eu acho. De Jurerê. Sim. Vou fazer. E tenho uma cachorrinha também, sou casada, amo pra praia. E acho que é isso, passear, conversar, estar com os amigos, Sim. ver paisagens bonitas, enfim, tudo que é ligado à natureza me move muito. Tanto que eu tenho bastante plantas dentro de casa. Pedras, enfim, gosto de tudo que me torne uma pessoa melhor, que me acalme, sou uma pessoa ansiosa por natureza, então sempre procuro mais esse lado da calmaria. Sim. Tem muita gente que olha pra mim e pensa, nossa, como tu é calma. É que não tem noção do que se passa na minha cabeça. Muita gente fala isso de mim também. Eu acho que não tanto quanto tu. Eu acho que tu exala uma calmaria, de fato. Assim, pelo tom da tua voz, talvez eu... Assim, eu acho que... Não sei como é que tá no vídeo, né? Mas eu tô me controlando aqui pra tentar falar mais baixo, porque eu falo muito alto.
E quando eu me empolgo, eu vou falando, eu vou também. gritando. E aí, então, eu acho que isso faz com que as pessoas já vejam que eu não sou uma pessoa tão calma, assim. Acho que eu gesticulo muito, né? Não sei, assim. Então, acho que isso não faz transparecer tanto. Mas muita gente fala que eu sou muito calma. Nossa, como tu é paciente, eu fico, meu Deus, enganei todo mundo. Porque eu não sou nada. Não é nada de... Eu não sou calma, eu sou extremamente ansiosa, né? Tipo, a Thay falou, assim, a cabeça realmente não para. Eu sou aquela pessoa que tá sempre pensando no que eu vou fazer. E daí se eu quero muito ter uma folga pra descansar. No dia que eu tenho uma folga pra descansar, eu arrumo alguma coisa pra fazer. Porque ficar parada não dá. Então, E uma dica também pra bolo quem... de coisas. Desculpa, né? E uma dica também pra quem é ansioso, assim como a gente. O que me ajudou muito, muito, muito com a ansiedade, que se eu fico um dia sem praticar exercício, eu tenho certeza que aquele dia vai ser mais ansioso do que quando eu pratico. Ai, com certeza. Eu preciso Nossa. jogar essa energia pra algum lugar, então que seja pra um lugar que vai me fazer bem, né? Eu também. Eu Canalizar. acho que exalar essa energia de alguma forma ajuda muito. Eu acho que, assim, pra pessoas como a gente, né, que são mais ansiosas, gostam de ter coisas cumpridas, dar check nas tarefas, assim, ter isso como um apoio, né, uma corrida, um treino, enfim, uma dança. Tu esqueceu de falar do teu pole dance, do né? pole dance. Depois eu... Toma ali. Eu acho que ajuda muito a gente a ter outras tarefas para cumprir, né? Porque assim, dentro do teu treino tem coisas a serem cumpridas, né? Então, tem um tempo a ser batido, tem uma meta para seguir, sabe, alguma coisa ali que vai te fazer cumprir isso. Porque às vezes no dia a dia não dá para cumprir tudo, né? Não dá para cumprir as tarefas, não dá para fazer tudo, não dá para abraçar o mundo. E daí no esporte eu acho que isso ajuda por isso também, por a gente conseguir canalizar um pouco a nossa energia para fazer aquilo e não para deixar a mente aberta para todas as coisas que a gente tem que resolver aí na vida, né? É verdade. E como a Mari falou, eu esqueci de falar, né? Eu faço também pole dance, me encontrei aí nos últimos 1 ano e meio, faz mais ou menos que eu faço pole. E fui numa aula de curiosa, porque tinha um estúdio aqui pertinho de casa, e eu assim, por que não? Vamos ver, né? Fui, a primeira aula me apaixonei. Também foi fácil, porque a minha professora é maravilhosa, muito boa. O processo de ensino de aprendizado meu do pole é lento, né? Eu não sou atleta, venho de uma perca de peso, não malhava, não tinha muita força nos braços, no abdômen, enfim. Estou adquirindo, estou melhorando, mas me encontrei muito, uma coisa que eu nunca imaginei que eu faria. Sempre fiz natação, balé, mas pole é uma coisa que eu nunca imaginei que faria. Experimentei, dei a oportunidade para mim mesma experimentar uma coisa diferente, que eu nem passava na minha cabeça que eu gostava tanto. E amei, amo fazer, não me vejo sem, assim. Então é legal isso também. Experimentem coisas. Assim como as aparências enganam para pessoas, acredito que para esporte, para experiências também. Tu não vai saber o que é, o que tu acha daquilo sem passar de fato por aquilo, né? É uma coisa muito, muito comportamental, assim, isso do esporte, né? Bate muito no psicológico, assim, falo muito de mim pelo CrossFit, que eu pratiquei por muitos anos. Fiquei um pouco triste de parar, mas com a corrida não tinha como, e eu prefiro a corrida ainda por cima. Então, tive que fazer uma escolha de parar, mas, assim, é muito mental. Assim, tu aguentar mais uma carga, tu aguentar mais 1 quilômetro, tu acelerar, enfim, fazer alguma coisa ali que te tire um pouco daquele estado de inércia que tu tem por natureza, é muito psicológico, né? Porque a gente faz coisas, assim, quase impossíveis quando a gente trabalha a nossa mente para isso, né? E eu acho que isso linka muito também com a minha profissão, né? Com o que eu faço com os pacientes todos os dias, que eu aprendo muito, assim, né? Eu escuto muitas histórias e até tava falando sobre isso no final de semana, que assim, as pessoas acham que o meu trabalho é ficar 1 hora ali atendendo uma pessoa e fim, né? Só que, na verdade, é ali que o meu trabalho começa, na verdade, quando a pessoa vai embora, porque eu ouvi ela me contar coisas que, às vezes, ela nunca contou pra ninguém, né? Por 1 hora. Quantos pacientes meus já me falaram que eu sou muito mais psicóloga do que nutricionista em muitos casos. E, assim, apesar de eu me sentir honrada, né, de ouvir, de poder saber de muitas coisas, de poder participar da vida dessas pessoas, querendo ou não, é um trabalho que a gente tem que ter um discernimento muito grande, né, porque as pessoas te contam coisas que são sérias, né, que são sobre saúde, né, que envolvem ali um certo sigilo também, querendo ou não.
E a gente tem que lidar com isso e ajudar o paciente. E como é que eu transformo isso lá na nutrição, né? A pessoa me contou de um transtorno mental que ela tem, ou de um medicamento que ela toma, ou de um problema familiar que ela passa na casa dela. E é isso que reflete o comportamento alimentar dela, sabe? O comportamento de esporte, né? O porquê que ela escolheu tal atividade, o porquê que ela escolheu tal profissão. Então, assim, tudo envolve isso, né? Esse mindset, assim, essa questão das aparências, né? De como tu lida, de como tu dá a aceitação para aquilo, ou o start para aquilo, que é muito louco, assim. Acho que a gente conseguiu, com essa conversa, chegar muito longe, muito mais longe, né? Do que só uma simples apresentação, que é, de fato, a nossa salada de frutas, né? O que a gente se propôs a fazer aqui. Eu acho que essa questão da alimentação é tanto no tu entender o pré para entender o comportamento alimentar, mas também ao contrário. O alimento também te proporciona energia, te proporciona por exemplo, eu não tenho conhecimento, até me corrija, né? Mas assim, tô sem energia, vou fazer um treino. Não jantei ontem, por exemplo. É importante comer um carbo, por exemplo, de manhã. Sim. Né? E daí a gente tem aquela ideia de quanto menos comer para perder gordura, no caso, melhor. E às vezes não, porque tu não vai dar um treino tão intenso se tu tivesse ingerido um carboidrato antes, por exemplo. E aí tu não vai gastar tanto e, consequentemente, tu não vai emagrecer da forma que tu gostaria, né? Então, assim, isso tudo ajuda muito, né? Tu ter o discernimento ali, tu entender o que tu tá fazendo, né? Ter um acompanhamento, né? Por isso que volta ali pro assunto do mindset que a gente tava falando antes. Que isso comanda muito, né? Então, assim, uma aparência que a gente falou agora, um esporte, uma profissão, ouvir ali, tudo isso está relacionado com a psicologia, né? Com o mindset, com o que a gente tá pensando ali, tá agindo, unindo, né? Eu acho que nada disso faz sentido sozinho, isolado também. Porque tu é uma pessoa que une todos esses fatores. A nutrição, o teu movimento, o teu pensamento, o teu falar, que é o que tu expele, né? O teu ingerir, que é o que tu estuda. Enfim, isso vai formar o que tu é. Isso vai te dar um pouquinho de cada coisa, é o que te forma, né? Então, tomar cuidado não cuidado, mas prestar mais atenção no que a gente come, no que a gente estuda, no que a gente... Não, e até, assim, acho que a gente chegou nesse ponto, né, tão longe. Salada de frutas. Mas pra falar isso que a gente propôs lá no início, né, que as pessoas não sabem com quem elas estão lidando, com quem elas estão falando, né, o que se passa na vida de muitas pessoas. A gente tem essa mania, eu acho, né? Essa cultura já de julgar o outro pela capa, né? De julgar o outro por uma ação que a gente viu, por uma foto que foi postada, por uma opinião que foi talvez explícita demais em algum momento. E, na verdade, né? É muito mais embaixo, assim. Existem muitas camadas acima disso, muitas coisas que a gente pode trabalhar aí além do que a gente expõe ou mostra ou transparece ser, né? E era bem isso que a gente estava conversando antes até de gravar esse episódio, que a gente quer trazer pessoas aqui justamente para isso, né? Justamente para poder mostrar que pessoas que vocês conhecem aí pela internet ou que, enfim, conversaram, um amigo, uma pessoa próxima, não é só aquilo, né? A gente sempre consegue descobrir coisas e volta e meia, assim, a gente conversa e descobre, tu gosta disso, tu também gosta disso, e a gente nunca tinha comentado sobre, daí eu não imaginava que ela gostava de certa coisa, por quê? Sabe? Só porque ela nunca me falou? Só porque ela nunca postou que gostava disso? Né? Porque a gente se baseia muito nisso, né? Então, assim, a pessoa não postou, a pessoa não demonstrou, então ela não tem, então ela não sente, né? Isso não existe. E acho que esse vai ser um lugar para isso, assim, né? Pra gente mostrar o outro lado, né? De histórias... Outros pontos de vistas, outras histórias. Conversas, né? Vidas reais aparecendo por aqui. Vidas reais, diferentes. E esse movimento, né? Que a gente agora é daqui a pouco já é outro, daqui a pouco a gente não é o que era atrás e não vai ser o mesmo daqui a uma hora. E como as nossas vidas se interlaçam, isso vai formando um emaranhado que é a tua rede. Então, de como alguma a gente conheceu forma, também, né? Quantas pessoas foram necessárias se conhecerem pra gente parar no mesmo lugar, se tornar amigas, né? Se gostar e parar aqui, fazendo um projeto super legal que talvez a gente nunca tivesse imaginado fazer, muito menos juntas, né? Eu sempre quis ter um podcast, como eu falei, mas
assim, não sabia quando, como, um dia vai dar, né? Imagino que tu também já tenha passado por essa fase e do nada a gente, né, consegue unir as vontades, os desejos ali e fazer um projeto tão legal se tornar realidade, né? Então, acho que, resumindo, é isso, né? Resumindo, né? Então, de acordo com esses movimentos que a gente falou, a gente quer saber de vocês. Se vocês têm interesse em vir aqui contar a sua história, compartilhar suas ideias com a gente, ou alguém que vocês conheçam, que tem curiosidade de saber um pouco mais da história, que acham legal a gente trazer aqui. Se tiver alguma história legal para contar, para compartilhar, alguém que vocês acham que talvez sejam parecidas com a gente, né? Ou que, né, caberia estar aqui para contar alguma coisa que faz. É isso que a gente quer, né? Ouvir histórias, ouvir pessoas e trazer pessoas diferentes para cá. Principalmente pessoas diferentes da nossa vivência, assim, né? Porque eu acho que é muito fácil a gente conviver, conversar e compartilhar coisas com quem tem o mesmo pensamento, quem tem as mesmas opiniões, né? Então, trazer pessoas diferentes, né? Ter essa troca aqui vai ser legal pra gente, assim, vai ser legal pra expor isso. Então, nos encontrem nas redes sociais, né? O meu Instagram é Marina Viana, com 2 N's, Nutri. O meu é Thay Invest, com um I só, Thay Invest. E o do podcast é o Pod Salada de Frutas, com S no final. Então, nos encontrem por lá, nos sigam, interajam com a gente sempre vai postar as coisas, né, em ambos as contas. Então, claro que a concentração nessas postagens vão ser no Instagram do podcast, mas os nossos Instagrams pessoais estão aí pra gente compartilhar, se conhecer, contar e até pra vocês saberem um pouco mais da gente pessoalmente, né? Porque a gente posta muito sobre profissão, né? Eu, principalmente, né? Já tem até um Nutri no nome, porque de fato é uma Instagram profissional misturado com o pessoal ali, porque é tudo uma coisa só. Então, a gente posta muito sobre a gente, o que a gente está fazendo, né? As nossas experiências ali. Acho que é uma forma legal de vocês saberem um pouquinho mais do que a gente faz e também se comunicarem, né? Se qualquer comentário, crítica, sugestão de convidados, de temas pra gente abordar aqui, a gente espera que vocês nos enviem por lá. Então, e obrigada até a próxima. A vocês. Tchau.